Vasco abre o cofre e vai contratar zagueiro. Chance de ouro para o Admar Lopes. Diego Carlos a caminho da colina histórica. Além disso, tem também novidades importantes sobre a venda de um cria, que vai render aos cofres da colina histórica 5 milhões de reais. Problemas com a diretoria do América Mineiro envolvendo o volante Cauã Barros, treino no CT Moacir Barbosa, que aconteceu ontem. Todo o Vasco da Gama focado para a partida desse próximo domingo contra a equipe do Sport e muito mais. Aqui nesse Acorda Vascão que chega para você na manhã dessa sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Para você que, inclusive, está chegando aqui pela primeira vez, eu já te digo, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que é esse vídeo que você está assistindo agora, chegando sempre às 7 horas da manhã, em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Inclusive, tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco e acaba não se inscrevendo, então vem aqui, cara, é rápido, não paga nada e ajuda muito o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Inclusive, um rápido agradecimento a todos vocês, porque ontem chegamos à marca dos 165 mil inscritos. Vamos embora em busca desses 170 mil. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, amigo, falar logo de Vasco, porque ontem no CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino foi a campo para o primeiro dia de atividades após enfrentar a equipe do Botafogo na quarta-feira. O time titular não foi a campo, né? Não realizou atividades nos gramados do CT Moacir Barbosa. Entretanto, todos os reservas e todos aqueles atletas, né, mesmo que entraram em campo na segunda etapa e inclusive os que não foram relacionados, realizaram atividade no CT. E até mesmo reforços, tá? Ontem foi o primeiro dia, por exemplo, do atacante Matheus França, mais novo reforço do Vasco, que foi recentemente anunciado pelo nosso Cruz Maltino, teve aí a sua primeira oportunidade, né, de realizar treinos com a camisa do nosso Vascão. Um grande reforço, o mais novo camisa 9 da nossa colina histórica, um jogador que chega com muita moral. Lembrando, né, Matheus França, uma estrela da base do Flamengo, que estreou com uma grande joia, uma grande promessa, foi vendido em 2023 por 20 milhões de euros, um valor superior a 120 milhões de reais, e hoje veste a camisa do Vasco. Eu ainda não trouxe para vocês, mas prometo que durante essa sexta-feira eu trago em um vídeo falando sobre isso. Mas, cara, a imprensa do Flamengo está completamente alucinada em ver o seu cria, sua promessa, o jovem jogador Matheus França, voltando da Inglaterra e optando por vestir a camisa do Vasco, direto rival do Flamengo. É o que eu sempre digo, cara, vai passar o tempo, o Vasco vai estar mal, mas o Vasco da Gama seguirá sendo o Vasco da Gama. E a expectativa é que o próprio Matheus França, o zagueiro Robert Renan, ambos atletas novos reforços do Vasco, possam fazer aí a sua estreia, ter os seus primeiros minutos já contra a equipe do Sport Clube do Recife nesse próximo domingo, né? Entretanto, diante mesmo dessas novidades, a expectativa é que haja uma grande e má ausência, que é a situação envolvendo o lateral direito Paulo Henrique, cara, o jogador que foi substituído com dores ainda, né, no intervalo da partida contra o Botafogo nessa última quarta-feira, não tem presença garantida para o jogo de domingo. Inclusive, até mesmo na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz praticamente descartou a presença do PH para a partida contra o Sport. Ele disse que o atleta será preparado para jogar no jogo de volta contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Então, é o Vasco da Gama se preparando, já olhando essa partida importante contra o Sport Clube do Recife nesse próximo domingo, mas é claro, também de olho no jogo de volta da Copa do Brasil, das quartas de final contra o Botafogo daqui
há 2 semanas. Meu amigo, temos muitas informações para trazer aqui a vocês. Venda de Figueiredo, situação envolvendo o volante Cauã Barros, grande reforço para o setor defensivo. Mas antes de trazer todas essas informações, todas essas notícias, tem um recado rápido aqui para vocês nesse Acorda Vascão. Um recado tão imperdível quanto as notícias que você terá nesse vídeo. Se liga só. Amigo vascaíno, um Acorda Vascão cheio de notícias boas para você sobre o nosso Vasco da Gama. Mas eu tenho aqui uma notícia ainda melhor, que pode melhorar ainda mais essa sua sexta-feira. Sabe por quê? O seu celular pode ser a sua nova fonte de renda. E você, amigo vascaíno, eu tenho certeza que nem imagina como. Todo mundo vive com o celular na mão. E a pergunta que eu te faço é, se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, colocando que 150 a 300 reais no seu bolso, legalmente e começando exatamente hoje. Imagina você abrir seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer inscrito aqui do canal do Gigante Vasco, inclusive, pode fazer e está fazendo. Teve resultados, assim, excelentes, cara. Eu fiz questão de pedir a ele para gravar um vídeo para passar aqui a vocês. Se liga aí só nesse resultado que anima qualquer torcedor vascaíno. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. 3 mil reais em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Então eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece. Tá e não é só ele não, tá, cara? Mais de 6 mil pessoas já estão faturando assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, o que eu vou te pedir é, clica no link que tá aqui, ó, tanto na descrição quanto no comentário fixado. Mas é o seguinte, amigo vascaíno, esse link ele tem um limite de acesso, ou seja, a qualquer momento, chegando o número limite de acesso, o link vai expirar, vai acabar e você não vai conseguir mais entrar nele. Ou seja, não perca tempo, entre o quanto antes, não desperdice essa chance que está aparecendo para você nessa sexta-feira de manhã. Um Acorda Vascão cheio de notícias boas sobre o Vasco. Faça desse Acorda Vascão também um momento diferente para você e de muitas notícias boas aí nesses próximos dias. Então clica no link que está aparecendo, tá aqui ó, na descrição e no comentário fixado. Você está a um clique de distância de conseguir melhorar de fato a sua vida. Então corre, clica aqui no link da descrição e do comentário fixado e depois vá no meu privado, me agradeça, porque você pode também ser um inscrito, aparecer aqui no canal mostrando os seus resultados. Bom, amigo vascaíno, então é claro, não perca essa oportunidade, corre aqui, o link está aparecendo tanto na descrição quanto no comentário fixado e vire a chave da sua vida. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, prosseguir aqui com esse Acorda Vascão cheio de boas informações sobre o nosso Cruz Maltino. E a primeira dessas boas informações, ela tem a ver com o diretor executivo Admar Lopes. Amigo, que achado foi Admar Lopes para o Vasco da Gama? Sério, o presidente Pedrinho, ele precisa fazer uma estátua para o Admar Lopes dentro de São Januário. E não pelo Vasco em si, mas olhando, né, a atual janela de transferências e a perspectiva que hoje o torcedor vascaíno tem desse atual elenco para o final da temporada. Se o ano de 2025 ele for salvo, põe na conta do português, tá? Põe na conta do português. E é para assinar um contrato de 2, 3 anos com esse profissional. Porque o Vasco da Gama ele sai de uma janela asquerosa, 2 janelas asquerosas, do meio do ano passado e do início desse ano com o senhor Marcelo Santana, que teve como contratações Benjamin Garré, Jean Davi Menezes, Lloyd Augusto, Maxime Domingues. Valores que chegaram a casa de mais de 60 milhões de reais e vai para uma janela perfeita. Perfeita. Eu só não vou dizer que é uma janela maravilhosa. E, aliás, eu não vou nem falar que é uma janela perfeita, mas é uma grande janela.
Eu só não vou colocar como janela perfeita porque esses caras ainda não desempenharam. Mas a gente olhar para uma janela de transferências e ver Andrés Gomes, jogador de seleção colombiana, e ver Carlos Cuesta, jogador de seleção colombiana, e ver Matheus França, promessa da base do rival, destaque na Inglaterra, ver Thiago Mendes, ver Cauã Barros e ver Robert Renan, é uma baita janela de transferências. Baita janela de transferências e mais ainda. O Vasco não vai gastar nenhum. Até o momento, pelo menos, não gastou nenhum dinheiro com esses caras. Está gastando apenas agora com Carlos Cuesta. De resto, tudo por empréstimo. E Thiago Mendes livre no mercado. Então o Vasco, amigo, tá perfeito. E o Admar Lopes segue mostrando a sua capacidade como profissional. Porque tivemos aí, por exemplo, essa chegada do Cauã Barros. Foi uma história muito mal contada inicialmente. Cauã Barros é um jogador que pertence ao Vasco. Tinha os seus direitos econômicos ligados ao América Mineiro. Para o Vasco ter o Cauã Barros de volta, teria que pagar uma multa, uma espécie de multa ao América Mineiro pelo jogador. E no final de tudo, o Cauã Barros veio de graça para o Vasco da Gama. E aí ontem o jornalista Vene Casagrande trouxe informações justificando aí o motivo que fez com que o Vasco da Gama conseguisse o Cauã Barros de graça. E sabe qual é a informação? Informação, amigo, é que o Admar Lopes, para não pagar esse valor da multa de R$500 mil, ele usou o seguinte argumento. Tinha um jogador que o Vasco da Gama detinha, uma preferência de compra, que era o Matheus Henrique. Esse Matheus Henrique ele foi vendido do América Mineiro para o Al-Shabaab Al-Ahly, um valor que superou a casa de R$1,5 milhão, salvo engano, $1,5 milhão. Eu acho que ele tinha a prioridade dessa compra dos direitos econômicos do Matheus Henrique. O América Mineiro, porém, vendeu o atleta, não comunicou ao Vasco da Gama. Isso, a venda aconteceu no dia 10 de fevereiro agora de 2025. O Vasco internamente não gostou, mas também não quis brigar. Só que agora, no meio do ano, quando chegou a situação do Cauã Barros, o Admar Lopes colocou na mesa. Por exemplo, América, vocês venderam aí o Matheus Henrique e nem comunicou ao Vasco. Se a gente quiser ir além, a gente vai além na justiça para buscar isso. Se você não quiser ir além, libera o Cauã Barros de graça para mim, sem pagar multa alguma, porque vocês quebraram um contrato e agora, pra gente sair no 10-10, eu trago o Cauã Barros de volta pro Vasco. E foi isso que aconteceu. Cauã Barros veio de graça, o Vasco foi, perfeito diante das tratativas do diretor executivo Admar Lopes junto ao América Mineiro, que se viu obrigado a liberar o Cauã Barros sem exigir o pagamento da quebra do empréstimo. Foi, de fato, uma espécie de troca muito bem realizada pelo diretor executivo Admar Lopes. Então o Vasco tem um baita executivo que trouxe vários reforços e está trazendo mais um zagueiro para o Vasco da Gama que eu vou informar já já a vocês. Antes, porém, só uma notícia bem rápida, porque é mais uma informação importante, até tem relação com o América Mineiro, então vamos aproveitar e já seguir falando sobre isso, que é com relação a Lucas Figueiredo, cara. Lucas Figueiredo, jogador que pertence ao Vasco, estava emprestado ao América Mineiro até o final do ano, está sendo vendido, ao Alvercar, Clube do Futebol de Portugal. A venda desse jogador está custando aí algo em torno de 750 mil euros, quase 5 milhões de reais. O clube português vai pagar esse valor por 50% dos direitos econômicos do atacante. Ele já aceitou a oferta do Clube de Portugal e vai assinar um contrato de 3 anos com o time português. As 4 partes, Vasco, Alvercar, jogador e América Mineiro, que é quem detinha os direitos econômicos do Lucas Figueiredo por empréstimo, estão nesse momento finalizando aí os últimos detalhes do contrato para a operação ser fechada. O América Mineiro tinha a opção até de cobrir a oferta do clube português, mas já definiu que não cobrirá a oferta. Mas, pelo contrato assinado entre Vasco e América Mineiro, o clube de Minas Gerais terá direito a 10% da quantia por conta da taxa de vitrine. Ou seja, dos 5 milhões de reais, mais ou menos 1 milhão vai para o bolso do América Mineiro. Os outros 4 ficam na conta do Vasco e o Vasco ainda tem um passe para uma venda futura, Então, informações muito importantes aí, o Vasco conseguindo, com a venda do Figueiredo, a venda do Douglas Luiz, que aconteceu, por exemplo, da Juventus para o Nottingham Forest, a venda do Luiz Gustavo, a venda do João Vitor, levantar aí um dinheiro em caixa para investir, inclusive, nessa janela de transferências. E agora sim, ir para o grande assunto desse Acorda Vascão e para a informação que movimentou a manhã de sexta-feira da torcida vascaína, e movimenta ainda, que é com relação ao zagueiro Diego Carlos. O Vasco tem negócio fechado com o Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, mas quer mais.
tentou a contratação do Nathan Silva, hoje de fato as coisas acabaram não andando, estão muito estagnadas, e diante disso a diretoria Cruz Maltini segue no mercado atenta à oportunidade. E o diretor executivo Admar Lopes identificou o nome do Diego Carlos, um jogador que até já nessa janela de transferências o Vasco buscou uma contratação, mas acabou não conseguindo avançar. Esse atleta de 32 anos de idade, brasileiro, cria das categorias de base do Desportivo Brasil, que passou pelo São Paulo, tricolor paulista, passou pelo Paulista também de São Paulo, Madureira do Rio de Janeiro, foi parar no Porto de Portugal, teve passagem também por Estoril Praia, Nantes da França, Sevilla da Espanha, Aston Villa e Fenerbahçe. Quase, há poucos dias atrás, fechou com o Lille da França, clube até que Admar Lopes foi coordenador de scouting por 3 anos e levou Léo Jardim e levou Thiago Mendes, levou jogadores que hoje estão ao seu lado aí no nosso Vascão. Esse atleta tinha negociações avançadas de fato com o clube francês, mas acabaram acontecendo algumas pendências entre os clubes e a negociação acabou não se fechando. Hoje, a informação do canal Na Torcida Vascaínos, e confirmada, é claro, aqui por mim, do canal do Gigante Vasco, é que o Vasco da Gama tem interesse na contratação do zagueiro Diego Carlos. A contratação que o Vasco propõe ao clube francês é de um empréstimo por 1 ano. Hoje, os representantes aí do atleta estudam viabilizar a transferência em um formato onde o Vasco arcaria apenas com um salário sem nenhum custo adicional. A expectativa é que as coisas possam sim andar. É um jogador que hoje é agenciado por Giuliano Bertolucci, mesmo empresário do técnico Fernando Diniz, e alguém muito próximo da gestão do presidente Pedrinho. Eu não falo isso de um modo negativo, eu falo isso porque é uma informação. Hoje Bertolucci tem abertura dentro do Vasco da Gama e é uma abertura importante porque é um dos principais empresários do mercado do futebol brasileiro. E essa aproximação entre Giuliano Bertolucci e Vasco pode ser algo essencial para que Diego Carlos se torne o mais novo reforço do nosso Vasco. Um nome que interessa e mediante ao Vasco da Gama não conseguir fechar a contratação de Nathan Silva, Diego Carlos hoje surge com uma grande oportunidade de negócio. O objetivo do Vasco da Gama, por ter que pagar pelo zagueiro colombiano Carlos Cuesta, é fechar mais um reforço para sua zaga, entretanto não pagando, conseguindo um empréstimo com opção de compra para não gastar mais dinheiro na janela de transferências. Então, o clube, no caso turco, né, que é o Fenerbahçe, aceitando a forma de negócio que o Vasco da Gama propõe de empréstimo até o meio do ano que vem, o Vasco da Gama fechará a contratação de Diego Carlos. Então, nesse momento, as partes, Vasco e, é claro, o staff do jogador, estão juntos ao Fenerbahçe buscando aí a liberação desse grande zagueiro, tá? Zagueiro que vem para disputar vaga com Carlos Cuesta, 2 jogadores de alto nível, cara. É o Vasco, assim, impressionante na janela de transferências. Há muito tempo que eu não vejo uma janela de transferência assim do Vasco da Gama, e falo mais, cara, uma das melhores janelas de transferências da história do Vasco. O Vasco sai de um elenco nota 5 para um elenco nota 7, nota 8. O Vasco traz atletas titulares. Carlos Cuesta é jogador de, meu amigo, é zagueiro titular de seleção colombiana, de Copa América. Diego Carlos é zagueiro capitão de Sevilha, titular de Sevilla, titular de West Ham. Então, assim, de Aston Villa, perdão, estamos falando de jogadores de Premier League, de Copa América, outro nível de atleta. É Matheus França, é Andrés Gomes, é Thiago Mendes, que ainda não engatou, mas vai engatar. É um Vasco que está acertando. Se esses caras entrarem em campo e derem tudo que sabem, amigo, com todo respeito, mas sai de baixo. É claro, pé no chão, mas entregando tudo que sabe, o Vasco da Gama tem um elenco aí para fazer frente com muitos clubes do futebol brasileiro. Mas vamos com calma, nada ainda fechado, mas é um zagueiro que o Vasco hoje negocia e tende sim a avançar nesses próximos dias. A janela de transferência está fechando, o Vasco precisa correr e a situação tende-se a se resolver o quanto antes. Boa notícia? Gostou? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, o primeiro vídeo apenas dessa sexta-feira. Já já, é claro, eu tô de volta com Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!